tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Ana Karenina, do Levi Tolstói. A história desse autor já daria um best-seller. Ele nasceu no final do século XIX e morreu com 82 anos já no século XX. Ele era filho de uma família com muito dinheiro, com muito poder. Essa família morava na Rússia. E eles tinham, tanto o pai quanto a mãe, o título de conde e condessa. E esse título passou para todos os filhos. Então, o Levi Tolstói, ele era conde. Os pais dele faleceram quando ele era bem jovem. E ele vai estudar direito, né, junto com seus irmãos, mas ele acaba abandonando a faculdade. Ele se alista na guerra contra os turcos e ele vai lutar pelo seu país. Só que aí ele percebe que ele é totalmente contra a guerra e ele acaba se tornando um anarquista pacificador. E ele vai levantar essa bandeira em todas as suas obras, né? Ele vai trazer isso com ele ao longo dos seus escritos. E a gente vai ver isso bem nítido na obra Guerra e Paz. Apesar de Guerra e Paz ter sido um sucesso, Tolstói não gostava dessa obra. Para ele, o único livro que tinha sido um romance muito bem escrito foi esse, Ana Karenina, que foi publicado na década de 1870. E ele foi publicando no início por partes, né? Depois é que reuniu as 8 partes para poder então fazer um livro e lançar. Só que ele e o editor, eles brigaram muito. E a gente vai ver ao longo das obras, da vida de Tolstói, que ele acaba assim, desistindo dos direitos autorais de todas as suas obras. Ele e a sua esposa Sofia tiveram 13 filhos. Dos 13, 8 chegaram à idade adulta. Os outros morreram ainda crianças. E um fato curioso na vida de Tolstói é que quando ele tinha 82 anos, ele e a esposa, eles brigavam muito. Tanto que dizem que antes de casar com ela, ele entrega o diário para a Sofia ler, para saber, para conhecer um pouco quem é aquele rapaz com quem ela vai se casar. Porque ele já tinha, inclusive, um filho com uma empregada. E aí ele tinha ali todo um apelo sexual, ele não conseguia ficar quieto, né? Ela vai ler aquilo, vai passar a vida inteira brigando com Tolstói. Juntos eles terão 13 filhos e lá com 82 anos de idade ele já tá por aqui da mulher. Eles brigam numa determinada noite e ele resolve pegar as coisas dele, e ir embora de casa. Ele sai de casa com 82 anos, no inverno, no frio. Claro que ele vai pegar uma pneumonia, claro que ele vai ficar doente. Ele vai ser encontrado pelo mestre da estação de trens, que vai acabar acolhendo Tolstói, levando para casa dele. Chamam os médicos, tudo, mas depois não tem muito o que fazer. Ele já era um senhor de idade, pegou uma pneumonia e acabou falecendo assim, nessas condições, brigado com a sua esposa. Agora que já sabemos um pouco sobre Tolstói, vamos a essa obra, Ana Karenina, que foi considerada pelo escritor como a sua primeira novela de romance. E para ele, este foi o melhor livro da vida dele. Bom, do que se trata essa história? A história, apesar de ter o título de uma das personagens, ela vai falar sobre 4 personagens principais. Então, nós teremos 2 núcleos. A história, ela começa assim. A Ana Karenina, ela é casada e ela tem um filho pequeno com o marido dela. O marido dela trabalha numa repartição pública do governo, né? Eles ganham muito bem, ela tem uma vida muito tranquila, muito calma, e esse homem, esse marido, ele é um bom pai para o filho dela, é um bom marido e é um bom pai. Ela é chamada para ir até a casa do irmão. O irmão teve um caso com a preceptora, com a professora que ensinava os filhos dele. E a mulher, a Dolly, tá furiosa com o irmão da Ana Karenina, quer se separar. E isso era um escândalo na época, naquela sociedade. Então ela vai até lá, ela pega o trem e ela vai até a casa do irmão. Durante a viagem de trem, ela vai conhecer a mãe do conde Alexei. E esse conde, ele vai se apaixonar pela Ana Karenina. No início, ela não vai dar muita bola para ele, ela vai assim meio que deixá-lo de lado. Porém, gente,
O homem é insistente, ele é bonitão, ele é charmoso, ele atira para dançar no baile, causando uma situação, porque vai ter um baile e o irmão da Ana Karenina é convidado, a sua esposa Dolly é convidada, e eles convidam ela para ir também. Só que também tá lá a Kitty. E a Kitty, ela é a irmã de 18 anos da Dolly, da cunhada da Ana Karenina. E essa menina é o primeiro baile dela. Ela tá esperando ser pedida em casamento pelo conde. E o conde já tinha flertado com ela, né? Já tinha, assim, uma tendência que ele poderia mesmo pedi-la em casamento. E quando chega lá, ele se apaixona pela Ana Karenina, porque ela é linda, e atira para dançar, assim, ó, uma dança sensual que as pessoas ficam olhando horrorizadas. Como pode uma mulher casada com um filho dançar daquele jeito com o conde, que é um homem solteiro e muito cobiçado? Bom, a Kilt vai ficar assim, temerosa, né? Não vai gostar nem um pouco da situação. E nesse meio tempo vai entrar aqui um agricultor, um fazendeiro, que é amigo do irmão da Ana Karenina. Ele se chama Levin e ele vai chegar na Kilt para pedi-la em casamento. Inclusive pede para dançar com ela, só que a Kilt diz não, porque ela está aguardando o conde fazer esse papel. Só que o conde, ó, não tá nem aí para ela. Então a Kilt fica abalada, porque ela despacha o Levin, que era um bom partido, né? Amigo do seu cunhado, e ela também não é cortejada pelo conde. Então ela vai para casa arrasada, se cria uma situação ali, e aí depois de um tempo, quando tudo tá resolvido entre o irmão da Ana Karenina e com a sua esposa, com a Dolly, ela resolve retornar para casa para o seu esposo e para o seu filho. E aí, quando ela chega em casa, inclusive, ela diz, olha, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom pai para o meu filho. Só que o conde não quer desistir dessa mulher de jeito nenhum. Então, ele dá um jeito de também ir de volta para a cidade dela. Ele dá um jeito de chamar ela para bailes. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ceder aos encantos desse homem e ela vai começar a comparar esse homem com o seu marido, que é um trabalhador, que é muito dedicado, que é uma pessoa mais centrada, não gosta tanto de festas como ela. E aí, gente, ela vai se tornar amante do conde. No momento que ela se torna amante do conde, as pessoas já estão falando, já estão comentando, né? Mas ela não tá nem aí, ela vai para as festas com o conde, dança, passeia com ele, tá assim, ó, se divertindo ao máximo. E aí ela descobre que ela está grávida dele. Ela resolve pedir que o marido dê o divórcio para ela, para que ela possa se casar com o conde. E aí vai gerar toda uma confusão, a sociedade vai virar a cara para ela, porque a reconhece como uma pessoa que traiu um homem, um cidadão do bem. Eles acabam indo embora para a Itália, eles vão para a Itália fugidos. Quando eles chegam lá, eles não se adaptam, porque eles não têm amigos, eles não são convidados para nenhuma festa. Então, depois de um tempo na Itália, tentando se adaptar e não dando certo, eles resolvem retornar para a Rússia. E claro, muita coisa vai acontecendo, a gente tem aqui a história paralela da Kilt, a Kilt vai acabar então aceitando o segundo pedido de casamento do Levin, eles vão ficar juntos, eles vão casar, ela vai engravidar dele, eles vão morar no campo. Só que a Kilt também sente falta das festas, né? Ela também queria ter participado da sociedade, dos bailes. E aí eles voltam. E aí o que acontece? O Levin também vai se encantar pela Ana Karenina. Ela tinha, assim, uma coisa que atraía os homens. Quando a Kilt percebe o que está acontecendo, ela trata logo de levar o marido de volta para o campo, ó, para ficar bem longe dessa moça. E essa moça, ela era muito linda. E aqui a gente já vai para a sessão do spoiler, porque o que vai acontecer? O ciúmes vai começar a corroer a sua alma. O conde segue participando dos bailes, segue sendo convidado pela sociedade. Uma sociedade machista que entende que o homem não trai, que faz parte, né, da figura masculina ter amantes. Mas ela vai ser rechaçada. Todos vão virar a cara para ela. Ela não é convidada para nada. Então ela fica em casa sofrendo
enquanto ele está se divertindo. E os ciúmes começam a tomar conta da Ana Karenina. E aí nós vamos ter um final trágico nessa história, né? Porque a personagem, enlouquecida de tantos ciúmes, ela não vê mais por onde, o que resolver, ela já tentou o divórcio, ela já tenta voltar, ela não sabe mais o que fazer, ela tá perdida, e aí ela acaba se atirando nos trilhos do trem e acaba falecendo. Dizem as más línguas que essa história, Ana Karenina, que ela foi baseada num fato real, em algo que aconteceu lá em 1860 na Rússia, em São Petersburgo, que o sobrinho do czar, então ele tinha a mãe desse sobrinho, que era Maria, casou com Maximiliano, né, um príncipe de outra região, mas ele aceitou ir morar na Rússia para que ela não precisasse sair do seu país. Então eles têm uma história de amor, eles se casam por amor, eles vão ter um filho, e esse filho recebe um nome, né, em homenagem ao czar, o nome dele é Nicolau I, e aí ele vai crescer ali, só que ele vai se apaixonar por uma mulher casada. Essa mulher já tinha filhos, já era casada, e ela vai abandonar tudo para ficar com Nicolai. Só que o tio do rapaz ameaça ele e diz: olha, se você fazer isso, se você ficar com uma mulher casada, eu vou assim, ó, te renegar, eu vou te tirar do testamento, você não vai ganhar nada, você vai estar proibido de qualquer coisa aqui nesse país. E aí os dois têm que ir embora, eles fogem, eles vão para outro país, constroem uma vida feliz, têm filhos, e aí depois, muitos anos depois, eles acabam retornando e o czar acaba perdoando. Então tem uma história aqui muito parecida com a da Ana Karenina, só que eles conseguem ter um outro desfecho, né? Eles têm uma vida feliz, eles acabam retornando para a Rússia, né? Ele é perdoado, então um desfecho totalmente diferente. Dizem que Tolstói quis então pegar esse enredo e aí ele deu todo esse ar trágico aqui para Ana Karenina. Diz que o Levin também é baseado nele, que muito da personalidade de Tolstói tá nesse agricultor, né, as suas ideias anarquistas, as suas ideias pacificadoras, que o personagem também entrega um diário para Kilt, assim como ele fez com a Sofia. Então, dizem que Tolstói é o personagem aqui, Levin. Bom, fica a minha dica aí para vocês, essa obra já é domínio público, a gente consegue lê-la na íntegra na internet. E a gente também tem várias peças de teatro e filmes, porque essa história ela foi adaptada para o cinema inúmeras vezes. Inclusive, a capa do meu livro traz aqui a foto da atriz Vivien Leigh. E além dela, a gente vai ter também a Greta Garbo, e parece que agora a Turquia está gravando uma nova versão de Ana Karenina com uma de suas atrizes mais famosas, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Hande Erçal. Ela fez várias novelas na Turquia e agora a Turquia resolveu gravar Ana Karenina, diz que é o lançamento do ano de 2025. A gente consegue aqui no YouTube vários vídeos gratuitos, né, que trazem então essa história, né, filmes que foram passados no cinema lá em 1915, olha só, e depois algumas versões mais modernas. Então, se você ficou interessado, aproveita esse final de semana para conhecer um pouquinho da obra de Tolstói, ler o livro ou assistir ao filme. Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado da história de hoje e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.